Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Citroën C3 na versão U, que é a mais completa e também mais cara desse modelo, equipada com motor 1.0 turbo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele para vocês. Como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de viagem. Então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com o C3 para descobrir como que é o comportamento dele na estrada. Quesitos como isolamento acústico, suspensão, lógico que a gente vai testar o desempenho e também o consumo. E como vocês também sabem, o pessoal que já acompanha aqui no nosso canal, a gente costuma separar o vídeo de assistências à condução do vídeo de viagem. Mas como esse carro não tem nenhum desses recursos de assistências à condução, a gente então vai falar desses parâmetros, digamos que mais básicos. Deixa eu mostrar rapidamente o interior para vocês e vamos lá para a estrada então conferir como que é na prática o Citroën C3 U. E depois daquele trânsito já bem comum na Avenida dos Bandeirantes, estamos pegando agora a Rodovia dos Bandeirantes para a gente testar então como se sai na prática, na estrada, o Citroën C3 nessa versão U, que é a mais cara do modelo. Já adiantando para vocês, hoje custa aproximadamente R$97 mil. Pessoal, assim que a gente pegou ali a estrada, eu já resetei pra gente o nosso trip de consumo e já vai aqui um alerta para vocês. Esse carro só tem um trip resetável, infelizmente. Isso significa que a gente vai perder aquela nossa média de consumo entre São Bernardo e Jundiaí para poder priorizar essa média 100% de estrada. Na verdade, esse painel é muito simples, a gente não tem nenhum contagiros, não tem também, por exemplo, consumo instantâneo, não tem tempo do trajeto, nada disso. E as informações, inclusive, você passa ainda por um palitinho aqui no painel, muito antiquado. Você tem o espaço aqui, seria ideal para você colocar um comando para mexer no computador de bordo, mas não, é no palitinho ainda, igual os incas faziam na época. Isso é coisa bem antiga, né? Bom, pessoal, eu sempre gosto de começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico do carro. E aqui a gente tem um motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha, que rende uma potência máxima de 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina, que é o nosso caso. O torque é sempre de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. E o legal desse torque é que ele chega a somente 1.750 rotações, ou seja, você não precisa encher muito o motor para ter uma resposta mais vigorosa da motorização. Infelizmente a gente não consegue aqui, como o painel não mostra, saber em que rotação esse motor está, mas provavelmente a gente está aqui a 2.000, 2.500 rotações no máximo, e ele já tem então todo o seu torque disponível para você usar. Junto com esse motor está associada a transmissão automática do tipo CVT, que simula 7 marchas. Como eu sempre explico para vocês, só resumindo aqui muito brevemente, o câmbio automático convencional ele tem engrenagens, então ele vai trocando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, assim por diante, enquanto o CVT ele tem duas polias, na verdade variáveis. Então na teoria você tem relações infinitas, ou seja, marchas que nunca acabam, já que elas vão variando. Porém, como o CVT tem aquela sensação de enceradeira quando você pisa fundo no acelerador, ou seja, ele fica infinitamente. Para diminuir essa sensação, as montadoras pegam e passam a simular algumas marchas. Aqui no caso da Stellantis simula 7, então ele vai fazer sabe, como se fosse uma troca de marcha ali no câmbio convencional. Isso é bem interessante. E claro que a tração desse carro é somente dianteira, né? E pessoal, aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo. Isso é uma função nova do YouTube, fica ali perto dos comentários, ajuda muito a gente e também é de graça. Você tem a opção de pagar também, se você quiser, o que ajuda ainda mais, mas mesmo de graça já vai estar apoiando muito o nosso trabalho. Eu vou falar agora para vocês sobre isolamento acústico, que sinceramente é um ponto bem crítico aqui no C3 nessa versão U. Na verdade, em todas as versões, porque o projeto em si do carro é o mesmo, né? Você tem uma mudança de motorização, de conjunto mecânico, essa é a única que traz o motor 1.0 Turbo Flex, é também a única automática da linha, já que não existe mais motor 1.6
EC5, aquele aspirado, né, flex aspirado. Claro que você muda, por exemplo, aqui por conta do conjunto mecânico, você tem um acerto diferente. Então você tem um carro com uma outra calibração e tudo mais. Você faz novos testes para adequar o carro a esse conjunto mecânico. Mas enfim, o isolamento acústico em si, pessoal, infelizmente não é bom. A gente tem um carro barato, ok, turbo automático, abaixo de 100 mil reais. É um carro assim, tem o básico para você no dia de hoje: multimídia, ar-condicionado, manual, volante multifuncional em couro, câmbio automático, Android Auto e Apple CarPlay, DRL, tem essas coisinhas mais básicas. Não é um carro super equipado, mas tem tudo aquilo ali e é barato para a realidade de hoje. Agora, isolamento acústico deixa a desejar, entra muito barulho de vento aqui na cabine e vocês devem estar percebendo isso também pela gravação. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre suspensão. Aproveitando essa parte aqui onde a gente tem bastante desníveis no solo aqui nessa faixa, a gente consegue notar que aqui, principalmente na estrada, a gente tem uma suspensão bem confortável aqui do Citroën C3 IU. Na cidade ela também é muito macia, mas é claro que por ter ainda mais desníveis, você vai sentir mais as irregularidades do solo. Aqui na estrada, com exceção de algumas, a gente geralmente tem um rodar mais suave, não um rodar mais plano. Então você sente o carro ainda mais macio. A questão é, a dinâmica é um pouco prejudicada em razão disso, não tem jeito. Lembrando que sobre dinâmica a gente vai falar e mostrar na nossa avaliação completa, que sai muito em breve no canal. Já se inscreva e ative as notificações para você não perder essa avaliação, que realmente é bem completa. Agora, pessoal, falando um pouquinho de direção para vocês, ó, a gente percebe o que? Ela não é muito direta, né? Ela tem uma certa folga, digamos assim. Ela parece demorar um pouquinho para responder, ó. Conseguem perceber? E é um carro assim de construção de dirigibilidade não muito refinada. Ou seja, você sente um carro mais simples também ao dirigir ele. Ele é bem gostosinho de dirigir, ao meu ver, apesar de uma posição de dirigir assim não tão legal, porque ela acaba sendo muito elevada, os bancos são um pouquinho mais duros, mas você tem uma direção aqui bem leve. Como ela é elétrica progressiva, logicamente na estrada ela fica mais rígida, mas ainda assim você sente ela um pouco leve e ela é meio bamba, digamos assim, ó. Reparem que ela não é muito responsiva, ela tem como se fosse uma folga. Isso é normal para carros com proposta mais confortável e não esportiva, e também em carros que têm um custo de produção, não necessariamente de venda, mas um custo de produção mais baixo. A questão é, você percebe que às vezes com um vento ou um desnível um pouco mais alto, o carro dá aquela balançada que te passa um pouco de sensação de insegurança. E pessoal, agora que nós estamos chegando aqui no pedágio, nós vamos conferir então, antes da gente acelerar, como que ficou a nossa média de consumo, lembrando na gasolina, ar-condicionado ligado e percurso 100% de estrada. Não mostra a velocidade média pra gente, mas a gente andou ali a mais ou menos 115, 120 km por hora o tempo inteiro. A gente rodou aqui então 24,6 km, e ó, tem que passar aqui pela varetinha, e o consumo foi de 14 km por litro. A gente consegue perceber o seguinte: andando a 120 km por hora, não é uma média muito boa para um modelo 1.0 turbo. Agora está até aumentando um pouquinho, já foi para 14,1. E vale lembrar para vocês que o Inmetro fala que ele faz com gasolina na estrada 12,8. Então a gente foi um pouco melhor, mas para um motor 1.0 turbo poderia ser superior. E vale lembrar também, pessoal, que esse carro tem 1.115 kg. E é importante citar isso porque a gente tem bastante potência, bastante torque num carro leve. Então vamos conferir como que fica o desempenho dele. Já vou até ligar aqui pra gente o modo Sport. Vamos lá então, pessoal, saindo do pedágio, vou estabilizar em mais ou menos 30 km por hora, como sempre, tá no modo Sport, pé no fundo. Ó, tem aquele lagzinho, mas ó, divertido, hein? Responde bem. E a gente tem um carro leve, né? 100 por hora, 110, 120. Achei uma resposta bem boa, confesso que esperava até menos. Quando a gente pega, por exemplo, o Peugeot 208 GT, que passou recentemente aqui no canal, ele parece ser realmente ligeiramente mais lento que esse carro. E segundo os números oficiais de desempenho da ficha técnica, de fato o 208 é um pouquinho mais lento. Eu não vou lembrar agora de cabeça o número exato, mas esse aqui com etanol faz 8,4 segundos de 0 a 100
enquanto com gasolina faz 8,5 e atinge 194 km por hora. No etanol, 192 na gasolina. Os números do 208 GT que a gente testou recentemente estão aparecendo aí na tela para vocês, para fazer essa comparação entre os dois modelos. E é claro que eu estou comparando eles porque são dois franceses da mesma marca geral, né, do mesmo grupo, Stellantis, e que compartilham exatamente o mesmo conjunto mecânico. E a gente sabe que o 208 ele é ligeiramente mais pesado. Aqui são só 1.115 kg. É realmente um carro bem leve. Vamos, agora tá chovendo, atrapalha um pouquinho, mas ó, 100 por hora, pé no fundo, de novo um pouquinho de lag, mas tá na subida, 120. Então você tem uma resposta realmente bem bacana. Você viajando com esse carro, provavelmente em nenhum momento você vai ter ausência de desempenho. Para você fazer uma ultrapassagem, por exemplo, ou algo desse tipo, não vai te faltar potência. Agora, falando sobre desempenho, o que me incomoda aqui é o seguinte: a gente só tem trocas manuais através da alavanca, mas não tem os pedal shifts aqui. E o modo esporte desse carro tem uma ativação num lugar muito inadequado. Fica nesses botões aqui na esquerda. Provavelmente vocês conseguem visualizar muito bem, porque vocês estão presos no vidro, digamos assim. Mas eu tenho que abaixar minha cabeça aqui para a esquerda para conseguir enxergar o modo esporte. E ele não muda absolutamente nada no painel de instrumentos. Até a posição do câmbio, que fica ali em D, ela permanece. Ele não troca, por exemplo, para uma posição S. Então, apesar de ter uma luz aqui, você às vezes esquece que o modo esporte está ligado e anda assim com ele. Ele vai gastar mais combustível porque ele fica mais arisco. Pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso trajeto de estrada. Está chovendo bastante, a gente sabe que isso implica no consumo de combustível, mas eu posso dizer para vocês que nesse trajeto todo de estrada, incluindo a parte das aceleradas que a gente deu, nós temos então uma distância de 37,5 km e um consumo de 13,4 km por litro. Tudo bem, tá chovendo, a gente acelerou ali bastante, andamos a mais ou menos 120 km por hora o tempo todo, mas para um carro 1.0 turbo eu acho que é bem pouco esses 13,4 km por litro. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões ao dirigir o Citroën C3 EU. Estou gravando aqui debaixo de chuva, então valorize esse conteúdo. Comenta já embaixo a sua opinião sobre esse carro e, claro, já deixa o seu like caso você ainda não tenha feito isso. Gostei de viajar com o C3, porém poderia ser melhor, convenhamos. A gente já testou, por exemplo, aqui no canal recentemente o Citroën Basalt, e eu acho ele um pouco melhor, até em isolamento acústico. Talvez por ser um pouquinho mais baixo, o Basalt ainda é ruim, tá? Mas me parece um pouco melhor ainda que o C3, porque o C3 ele tem um teto bem mais alto, né? Então isso causa mais incidência contra o vento, e por isso pode ser que você tenha realmente mais barulho de vento entrando na cabine. Olha o detalhezinho aqui da versão U, bonitinho, né? O carro é bem legalzinho, tá, pessoal? A questão é que basicamente pelo mesmo preço você compra o Basalt, que tem mais espaço interno, mais porta-malas, e eu tenho a impressão até de ser um pouquinho mais gostoso de dirigir. Eu acho ele mais equilibrado do que o C3. Então não que esse carro seja ruim, mas para viajar, por mais que ele tenha um ótimo conjunto mecânico, deixa um pouquinho a desejar. E o consumo também eu esperava que fosse melhor. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou do Citroën C3 EU? Você compraria esse carro por aproximadamente R$98 mil? Comenta o que você também achou desse consumo na estrada. E é claro, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.